Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou comentando um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Na última live nós falamos sobre maximizando a massa muscular, né? Desde o atleta até o idoso. E nós finalizamos nessa parte do idoso a importância da massa muscular, né? Quais são as principais estratégias nutricionais para essa saúde muscular. E para dar continuidade a ela, né, dar continuidade nessa linha, hoje o tema que nós escolhemos, inclusive quem assistiu na última aula escolheu, é o tema nutrição esportiva na longevidade. Então, vamos dar continuidade com esse tema. E no final dessa live de hoje, eu tenho uma surpresa para vocês, né? Já tá virando rotina no final das lives daqui que a gente faz com slides, ter uma surpresa no fim. Então hoje eu tenho mais uma surpresa para quem acompanhar até o final e também deixar um momento de bate-papo, né? Onde a gente conseguiu fazer na última live, foi bem legal. Então no final dessa live de hoje também vou abrir aqui os comentários para se tiver alguma dúvida, bater um papo, tiver alguma coisa de nutrição que a gente possa conversar nesse tempo da live, beleza? Boa noite, Camilo, tudo bem? Eu vou desativar aqui os comentários e aí podemos dar início à live. Eu desativo os comentários porque senão fica ruim a leitura de vocês mesmo para os slides que eu preparei para hoje. Então eu vou desativar e aí a gente dá continuidade. Então, novamente, agora oficialmente, boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos. Hoje o tema é nutrição esportiva na longevidade, né? Então, vocês vão entender um pouquinho o porquê. Eu sou apaixonado por esse tema. Eu acredito que é um tema com grande tendência na nutrição. Então, acho que tem uma relevância muito grande. E eu separei para falar hoje aqui como algum desses tópicos, né? Esse é o nosso roteiro de hoje. Então, por que estamos envelhecendo mais? Qual o impacto desse envelhecimento na saúde? Separei aqui também para falar quais são os pilares para uma longevidade saudável e dentro desses pilares, com certeza, já adianto para vocês, a nutrição está dentro de um deles, né? Então, quais são as principais estratégias nutricionais no envelhecimento, né? O que de conduta nutricional está associada a esse processo de longevidade saudável? Vou discutir um pouquinho também sobre suplementos esportivos, né? Então o tema da live é a nutrição esportiva na longevidade. Por que eu gosto desse título, né? Eu gosto porque eu sempre fui apaixonado por nutrição esportiva. Então, só que eu sempre acreditei e me foi ensinado de que nutrição esportiva é apenas para atleta, nutrição esportiva é apenas para quem busca rendimento, nutrição esportiva não tem nada a ver com saúde, é apenas atleta de alto rendimento. E no meu último ano de graduação, quando eu fiz estágio no setor de lípides e doenças cardiovasculares, é um ambulatório do SUS aqui de São Paulo, e eu percebi o quanto conhecimentos da nutrição esportiva poderiam ser aplicados para a saúde, para uma longevidade em geral, né? Então eu comecei a aprofundar e conciliar os conceitos que nós aprendemos em nutrição esportiva, que é uma nutrição adequada, é uma prática de exercício físico adequada, com a longevidade, que sem dúvida nenhuma é uma tendência muito grande da nutrição. E eu acredito que a nutrição esportiva ela vai muito além do que performance esportiva, embora isso seja muito importante quando a gente pega atletas de alto rendimento, mas também existe uma parcela da população e uma grande parcela da população que usa o esporte como uma maneira de bem-estar, promoção da saúde, o que a gente chama de praticantes de exercício físico. E a nutrição esportiva também promove melhoras para esses praticantes de exercício físico. Então essa é o meu grande questionamento, minha grande intrigação com essa questão de que nutrição esportiva vai muito além do que performance, do que alto rendimento, né? Então eu separei aqui também como um tópico para falarmos hoje suplementos esportivos que possuem ações terapêuticas. O que seriam essas ações terapêuticas? Ações
além do âmbito esportivo, então ações na saúde como um todo. E por fim, como o tema é nutrição esportiva, vamos falar a importância do esporte na longevidade nesse processo de envelhecimento. E como toda live com slides, eu gosto de iniciar com uma frase que já contempla tudo que eu vou falar de agora para frente, é exatamente isso daqui. O número de idosos, gente, vem crescendo cada vez mais. Cada vez mais temos pessoas idosas. Eu falei na última live, mas volto a reforçar que daqui 10 anos, em 2030, o número de idosos, pela primeira vez na história, vai ultrapassar o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. E eu sempre gosto de fazer essa reflexão. Se nós temos nutrição materno-infantil, e é uma área da nutrição muito relevante, de grande impacto para o âmbito da nutrição, será que nós estamos preparados para atender essa mudança na população? Será que nós estamos preparados para atender a população que vem envelhecendo mais? E aí, um outro questionamento que eu gosto de fazer é que nós estamos envelhecendo mais, porém com uma qualidade de vida cada vez pior. Então, nós estamos ganhando tempo de vida, um ativo muito precioso, né? Que as pessoas gostam de falar, o tempo. Porém, nós não estamos sabendo utilizar esse tempo da maneira correta ou de uma maneira efetiva. E isso explica o meu slide anterior. Poxa, como assim, Pedro? Como a gente está envelhecendo mais, mas com a qualidade de vida cada vez pior, né? Então, para explicar a primeira parte da minha fala, né, o porquê nós estamos envelhecendo mais, nada mais é do que um fenômeno chamado transição demográfica. Que esse fenômeno de transição demográfica mostra que, com o avançar dos anos, a expectativa de vida da população tem se tornado maior. Por isso, cada vez mais está sendo visto e será visto indivíduos idosos na prática clínica do nutricionista. E é justamente por isso que eu reforço que a área da longevidade é uma tendência muito grande. De fato, existem já hoje um olhar muito perspectivo da nutrição para a área da longevidade, porque com certeza é uma das áreas que irá crescer muito nos próximos anos. E aí, dando continuidade para a minha fala, por que estamos envelhecendo mais, mas com uma qualidade de vida cada vez pior? Porque as doenças crônicas não transmissíveis também estão crescendo desenfreadamente. Nunca teve-se tanta mortes por doenças cardiovasculares, nunca teve tantas pessoas diagnosticadas com diabetes no mundo inteiro, e a perspectiva é de crescimento cada vez mais. Então cabe a nós nutricionistas, profissionais da área da saúde, transformar esse envelhecimento numa qualidade de vida, para que esse tempo que nós ganhamos, ele seja de fato utilizado. Então, Caio sempre costuma brincar que cabe ao nutricionista transformar o envelhecimento de um paciente acamado ou de um paciente que curte a sua terceira idade com seus netos, enfim, tudo isso são ferramentas que a nutrição pode aplicar. E aí, o que contribui também para esse quadro de envelhecimento? E aí a gente começa a entrar propriamente dito na live de hoje, que são as peculiaridades da nutrição no envelhecimento, e aí não dá para falar disso sem falar de sarcopenia. E quando a gente pensa em sarcopenia, nada mais é do que uma redução da nossa saúde muscular. Mas o que causa essa redução da nossa saúde muscular, né? Então, este é um artigo muito legal, que eu gosto muito da figura, porque ilustra exatamente isso. Muitas pessoas falam, é só uma nutrição ou um sedentarismo, mas não, olha só o tanto de coisa que está associado a essa redução da saúde muscular. Disfunção mitocondrial, então o aumento do processo inflamatório, aumento das espécies reativas de oxigênio está associado à redução da saúde muscular.
Mudanças hormonais, que é o que caracteriza o que nós chamamos de resistência anabólica, que acomete o indivíduo no envelhecimento, nada mais é do que a redução na produção de hormônios anabólicos e o aumento da produção de fatores catabólicos, como por exemplo a miostatina. Redução na função neural, a nutrição propriamente dita, perda de menor ingestão de macro e micronutrientes, vitaminas, minerais, compostos bioativos, proteínas como um todo, E quando a gente fala de força muscular, devemos dar um destaque muito grande para as nossas células satélites. Elas são responsáveis principalmente pela questão de força muscular. E com o avançar da idade, nós reduzimos células satélites muscular. Como eu falei, a inflamação crônica, o excesso de citocinas pró-inflamatórias contribuem para um cenário catabólico no nosso organismo. E claro, os nossos comportamentos, nossos hábitos de vida. Então, eu não preciso nem dizer que a população brasileira é uma população extremamente sedentária, Então, nós temos dados epidemiológicos que mostram que 2/3 da população não pratica nenhum tipo de exercício físico. E isso com certeza contribui para a redução da saúde muscular e consequentemente para essa bolinha vermelha que nós observamos aí no slide, que é a sarcopenia. E a sarcopenia, ela vai muito além de questão de massa muscular, redução de massa e força muscular. Olha só os efeitos adversos da sarcopenia. Menor gasto energético, piora da sensibilidade à insulina, aumento do risco de quedas e aumento do risco de morte. Olha só o quão grave isso é. E aí eu trago para contribuir com essa definição da sarcopenia o consenso europeu sobre definição e diagnóstico de sarcopenia, que foi atualizado recentemente. Essa é uma atualização de 2019 que define a sarcopenia como uma perda progressiva e generalizada de força e massa muscular. E olha só, que está associado a efeitos adversos como, por exemplo, aumento do risco de quedas, fraturas, incapacidade física e o aumento do risco de mortalidade. Então, sarcopenia é sim um agravante muito alto para indivíduo idoso, para indivíduo que busca uma longevidade saudável. Então, sem dúvida nenhuma, cuidar da saúde muscular está associado ao envelhecimento saudável. E aí, um grande erro que acontece na maioria das pessoas é que acreditar que isso só acontece em idosos. De fato, olha só que legal esse gráfico, essa imagem, onde mostra que a partir dos 60, 70 anos de idade, a gente tem um agravante nessa queda de massa muscular. Mas olha só onde isso começa, 30 anos de idade. A partir dos 30 anos de idade, nós começamos a ter redução no nosso percentual de massa muscular. Então, cuidar da saúde muscular não é só quando chegarmos na terceira idade. Por isso que cada vez mais vem crescendo a linha de pesquisa da longevidade saudável. Diversos grupos de estudos em universidades mundiais vêm buscando investigar e usam esse termo longevidade saudável como tema da sua linha de pesquisa. E o principal pilar de uma longevidade saudável, caracterizado de uma longevidade saudável, é justamente a diferenciação do termo envelhecimento. Porque a longevidade saudável, o termo longevidade, ele busca preparar o indivíduo para que quando ele chegue no envelhecimento, na terceira idade, ele esteja com a qualidade de vida boa. E isso acontece agora, não é quando ele chegar a completar o seu aniversário de 60 anos de idade, 59 para 60 anos de idade, e começar a se preocupar com a sua saúde muscular. Isso acontece agora. Olha só que curioso. Tem uns estudos mostrando em revistas renomadas, como por exemplo a Cell Metabolism, onde mostra que a prática de exercício físico na sua infância e adolescência está associada não só uma melhor integridade muscular na sua terceira idade, mas também uma melhora na sua função mitocondrial. Então, o que você faz hoje
está associado com quem você vai ser na sua terceira idade. E isso é um grande desafio do nutricionista que atua na prática clínica, que é começar a cuidar da longevidade nos seus pacientes agora e não apenas quando chegar o paciente idoso no seu consultório. Por quê? O que a gente mais ouve por aí, né? É muito engraçado, é até um ditado que muito se fala. As pessoas, elas perdem dinheiro, perdem saúde para ganhar dinheiro e depois perdem dinheiro para recuperar essa saúde, né? E é justamente por conta desse ditado, justamente por conta dessa frase, que diversas clínicas estão investigando e investindo na era da longevidade. Por quê? Pessoas começam a descobrir os problemas de doenças crônicas não transmissíveis quando? 40, 45 anos de idade, e aí começa a bater aquele desespero. Agora eu preciso procurar um nutricionista, agora eu preciso procurar um profissional da área da saúde para me cuidar. E aí ele vai gastar tudo que ele tiver para recuperar essa saúde. Infelizmente, este é o cenário da população brasileira, né? Da população mundial quando a gente pensa em longevidade. E aí, pensando no que esses autores de diversas instituições mundiais, universidades mundiais preconizam como pilares para a longevidade, né? Eles falam até um pouco que é clichê, mas eles consideram 3 pilares essenciais para uma longevidade saudável. E aí eles destacam a alimentação, a nutrição propriamente dita, né? Uma alimentação balanceada, a prática de exercício físico e noites de sono adequadas. Então todo esse processo, isso feito de maneira repetitivamente, se tornar um hábito de vida, você está deixando e promovendo ali um cenário para o seu paciente, um cenário de promoção de longevidade saudável, que com certeza ele colherá frutos disso não só agora, que é o que muitos pacientes querem, né? Aquele resultado da noite para o dia, que com certeza esses pilares funcionam muito bem para esses resultados momentâneos, mas também ele colherá frutos disso no seu processo de envelhecimento. E aí vamos começar a falar sobre nutrição esportiva na longevidade mais propriamente dita, sobre estratégias nutricionais que são efetivas para esse processo de longevidade. Eu não vou entrar muito na parte de proteínas, porque eu falei muito disso na última live, e aí o que eu gosto de destacar é que indivíduos idosos, eles precisam de mais proteínas do que indivíduos adultos. Por quê? Lembra que eu comentei das mudanças hormonais que caracterizam uma resistência anabólica? Olha só o quanto isso é mostrado nesse artigo aqui, que ele mostra que o valor que nós precisamos chegar para termos o ápice de síntese proteica muscular em adultos e em idosos. Em adultos, nós conseguimos chegar nesse ápice de síntese proteica muscular com aproximadamente 0,25 gramas por quilograma de peso por refeição. Agora em idosos, para a gente chegar nesse ápice de síntese proteica muscular, olha só o quanto a gente necessita de mais proteínas. Esse valor ele vai para 0,4 gramas por quilograma de peso. E este valor por refeição deve ser repetido no mínimo 4 a 5 vezes ao dia. Para quê? Promover um cenário anabólico nesse indivíduo idoso, nesse indivíduo que busca a sua longevidade saudável, para que essa síntese proteica ao longo do dia ela esteja mais estimulada do que a degradação proteica. Então, fazer refeições com ajustes de proteínas, sem dúvida, é um pilar essencial quando a gente pensa em saúde muscular e quando a gente pensa em longevidade saudável. E aí, entrando propriamente dito nas peculiaridades do envelhecimento, né? Em 2000, nos anos 2000, há 20 anos atrás, esse autor chamado Claudio Franchese publicou esse estudo aí, no qual foi uma revolução e um marco muito grande para a era da longevidade, porque foi o primeiro estudo a citar e caracterizar o quadro chamado de inflammaging, que atualmente vocês verão muito por aí essa palavra, inflammaging. Mas o que seria este inflammaging? Nada mais é
do que com o avançar da idade eu tenho um estado pró-inflamatório maior, ou seja, maior produção de citocinas pró-inflamatórias, maior produção de cortisol, por exemplo, estresse crônico, maior produção de espécies reativas de oxigênio e redução do meu sistema imunológico. Isso caracteriza o inflammaging. E lá em 2000, nesse estudo, estes autores, esse Claudio Franchesi e os colaboradores, eles colocaram: então, será que esse quadro de inflamação crônica com o avançar da idade, caracterizado como inflammaging, não seria o possível caminho para essa perda de massa muscular, ocasionando essa sarcopenia? Será que isso não seria o possível causador da sarcopenia? E aí, posteriormente, esse estudo teve um impacto muito grande e com certeza a literatura científica foi investigar mais a fundo essa questão da inflamação crônica com a perda de massa muscular. E aí, alguns anos depois, esse artigo publicado no New England, que é uma das revistas mais renomadas da área da saúde, olha só o título deles: Mecanismos da perda de músculo. E aí eles dão destaque muito grande para uma via bioquímica chamada ubiquitina proteasoma. O que seria essa via da ubiquitina proteasoma? De uma maneira bem resumida, é uma via extremamente catabólica que vai lá na sua massa muscular e vai degradar essa massa muscular para formar sequências de aminoácidos específicas. Então, vou exemplificar com uma coisa que eu gosto sempre de falar para ilustrar essa via. Com o envelhecimento, nós naturalmente, fisiologicamente, reduzimos a nossa quantidade de albumina plasmática. A albumina, principal proteína de transporte no sangue, correto? Transporta nutrientes, transporta hormônios, enfim, faz uma ação de transporte muito interessante. Só que com o avançar da idade, nós temos uma redução nessa produção de albumina. E aí, nosso corpo entende: opa, não posso deixar essa queda de albumina na minha corrente sanguínea. O que eu faço? Vou lá na minha massa muscular, que tem aminoácidos, é formado por uma sequência de aminoácidos, degrado essa massa muscular, pego esses aminoácidos e formo uma sequência específica para formar albumina. Então, esta via da ubiquitina proteasoma é uma via catabólica que degrada massa muscular. E aí, o que esses autores nesse estudo também discutiram e evidenciaram? Que esta via catabólica é comandada por citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, se eu tenho um quadro de inflamação crônica, eu tenho a ativação dessa via e, consequentemente, eu tenho um catabolismo muscular, redução da minha saúde muscular. E a partir disso, começou-se a dar uma atenção muito grande para o controle anti-inflamatório ou controle inflamatório do organismo, principalmente visando atenuar o excesso dessas citocinas pró-inflamatórias. E aí eu trago uma boa notícia: a nutrição é capaz de exercer uma atividade muito legal nesse controle da inflamação, através de uma alimentação, através de uma dieta anti-inflamatória. E para isso nós temos nutrientes que exercem ações importantes nesse controle anti-inflamatório. E aí eu poderia falar aqui o tempo inteiro sobre isso daí, sobre esses nutrientes, mas esse artigo de revisão destacou quais são os principais nutrientes que exercem essas ações anti-inflamatórias. E aí eu coloquei aqui neste slide para vocês. Então nós temos a vitamina C e a vitamina E, junto ao beta-caroteno, precursor da vitamina A, como as principais vitaminas antioxidantes. Em conjunto a isso, nós temos o zinco, selênio e cobre como os principais minerais antioxidantes. Aí a gente entra naquela questão da necessidade desses micronutrientes como cofatores das enzimas antioxidantes do nosso organismo, A superoxidesmutase e a glutationa peroxidase são as duas principais enzimas antioxidantes do nosso organismo e que sem zinco, sem selênio e sem cobre elas não funcionam, elas não ficam na sua forma ativa.
Para vocês terem noção da importância dessas enzimas, lá nos Estados Unidos criaram recentemente até um produto, um suplemento alimentar, que seria a superoxidesmutase, a enzima superoxidesmutase na forma de cápsula. Obviamente que não funciona, né? Mas é só para mostrar para vocês o quanto é a importância disso num processo antioxidante, né? E aí temos os compostos bioativos que vêm crescendo cada vez mais na área da nutrição, principalmente pelo seu controle anti-inflamatório, e aí a gente dá destaque para os que são mais evidenciados pela literatura científica, que é o resveratrol, a quercetina e as catequinas. Então, são esses três que possuem mais estudos em modelos humanos controlando esta inflamação. E aí, eu coloquei, eu sempre gosto de falar isso quando eu dou aula de nutrição esportiva, quando eu dou aula de nutrição esportiva na longevidade, toda vez que eu falo de micronutrientes, eu gosto de colocar estas imagens aí que são alimentos. Então, por exemplo, vitamina C, 2 frutas cítricas por dia, eu atinjo a minha necessidade de vitamina C. Vitamina E, utilizar azeite nas minhas refeições, ali numa salada no almoço, na janta, já tenho as necessidades de vitamina E. Selênio, com 3 castanhas por dia aproximadamente, eu tenho minha necessidade de selênio. E eu sempre gosto de colocar isso daí, porque quando a gente fala de micronutrientes e principalmente compostos bioativos, logo se remete suplementação. E como nutricionista, eu gosto de passar a mensagem de que tudo isso a gente consegue obter através de alimentos. E aí eu gosto de destacar essa questão aqui, keep calm, que nós somos nutricionistas, porque nutrição é ciência dos alimentos e não ciência dos suplementos. Não que eu seja totalmente contra suplemento, pelo contrário, minha iniciação científica, meu mestrado é com suplementação no esporte, eu sou apaixonado por suplementação. Recentemente fiz uma live aqui com slides sobre importância, né, da suplementação de creatina tanto no esporte quanto na saúde. Mais para frente nessa live aqui eu vou falar um pouquinho também sobre alguns suplementos que exercem ações terapêuticas. A minha grande crítica é quando o suplemento ele é supervalorizado e aí a gente tem uma inversão de valores. Quando o suplemento ele entra como uma valorização primordial na conduta de um nutricionista do que os alimentos. E quando o que deveria acontecer é justamente ao contrário. A base da alimentação deve ser alimentos e o suplemento entrar como um coadjuvante para completar essa estratégia nutricional quando há necessidade. Então eu sempre gosto de colocar estes alimentos justamente por isso, para destacar que a maioria, se não todos, destes micronutrientes nós conseguimos atingir facilmente numa alimentação balanceada e diversificada. E aí eu trago um alerta muito grande quando a gente pensa em minerais, em vitaminas e minerais, micronutrientes, que muitas vezes o excesso, a suplementação, pode ser um tiro no pé. Olha só que legal este estudo que eu também sempre gosto de colocar nas minhas aulas, onde ele pega indivíduos idosos. Esses indivíduos idosos fazem exercício de força, musculação e são divididos em 2 grupos. Um grupo com suplementação de vitamina C e vitamina E, vitaminas antioxidantes, e outro grupo placebo. Depois de 12 semanas de treinamento, olha só aqui nesse gráfico na lateral, mostrando que a espessura muscular do grupo placebo foi maior do que quem tomou suplementos antioxidantes, suplementos com vitamina C e vitamina E. E aí, o que esses autores eles colocam como explicação para isso daí? O que eu comentei com vocês. O excesso de antioxidantes pode atenuar algumas moléculas sinalizadoras para a síntese proteica. O excesso de antioxidantes pode atenuar as adaptações do treinamento físico. E aí os autores eles dão destaque para a alimentação como fonte de vitaminas e minerais, principalmente vitamina C e vitamina E, que eu comentei com vocês que a gente consegue facilmente obter através de uma nutrição diversificada. E dando continuidade às estratégias nutricionais na longevidade,
não poderia deixar de falar sobre o eixo intestino-músculo. Então, nos últimos anos, comentou-se bastante sobre o eixo intestino-cérebro. Recentemente vem sendo comentado o eixo cérebro-intestino, que também é uma novidade muito grande na área da literatura científica. Mas, olha só que legal o título desse artigo: Perda de massa muscular. A microbiota intestinal como um novo alvo terapêutico. Por quê? Porque vem sendo cada vez mais visto que existe uma relação íntima entre a saúde muscular e a saúde intestinal. E aí aqui eu trago, nesse estudo, os autores eles trazem quais são as principais estratégias que podem melhorar a saúde da microbiota intestinal, né? Eles dão destaque para os prebióticos, né, para as fibras como um todo, os probióticos, o consumo de probiótico, e aí aqui eles dão destaque também para o transplante fecal, que já acontece há muito tempo nos Estados Unidos e que vem chegando no Brasil, mas principalmente numa população acamada, no âmbito hospitalar. Só que um grande alerta que eu faço aqui, está muito na moda a questão de suplementação de probióticos e tudo mais, só que isso só vai funcionar quando a base estiver adequada, quando a nossa alimentação estiver adequada, porque não adianta eu colocar organismos vivos, né, os probióticos para dentro, se eu não conseguir alimentar esses probióticos a ponto deles ganharem força dentro da nossa microbiota intestinal. Então não adianta nada eu suplementar probióticos e continuar com uma alimentação, com uma dieta irregular. Isso só vai funcionar quando a base estiver adequada. E quando eu falo de base, olha só o que eu estou falando, de hidratação. Artigo de 2019, extremamente recente. Olha o título: a função do equilíbrio da água, né, da hidratação na função muscular e fragilidade. E aí ele traz um esquema ilustrativo muito legal que eu separei em 2 slides para ficar melhor de ser visto, não ia ficar muito pequeno, mas se vocês conseguirem acompanhar aqui na imagem que o gráfico mostra, olha só, a redução na ingestão de água provoca desidratação celular. Baixo consumo de água provoca desidratação celular. E olha só quais são as consequências dessa desidratação celular. Maior resistência à insulina, maior inibição do complexo de mTOR, consequentemente maior resistência anabólica. Então a gente falou sobre proteínas para combater essa resistência anabólica. Olha só, água combate resistência anabólica. E aí, essa baixa ingestão de água, olha só o que pode levar: sarcopenia e perda da função muscular, declínio na função muscular. Então, eu gosto de colocar esse artigo nos meus bate-papos de nutrição esportiva e longevidade, porque quando eu falo que nós estamos esquecendo de fazer o básico, a base, eu estou falando de hidratação. Uma hidratação adequada está associada à função muscular. E eu não estou falando só em idosos, não. Se a pessoa quer emagrecer, se o paciente quer emagrecer, as funções das células, principalmente da mitocôndria para fazer lipólise, beta-oxidação, depende de hidratação celular. Se ele quer ganhar massa muscular, olha só o complexo de mTOR, que sinaliza a síntese proteica, tem uma relação direta com o conteúdo de água. Então, cuidar da água, sem dúvida nenhuma, cuidar da hidratação do seu paciente é uma estratégia nutricional para a longevidade saudável e para a maioria dos objetivos do seu paciente. E ainda falando sobre intestino, eu gosto muito desse artigo, onde ele mostra que o excesso de proteínas animais ele está associado ao aumento de doenças cardiovasculares. Eu vou explicar no próximo slide o porquê desse aumento de doenças cardiovasculares, mas aqui eu gostaria de destacar o impacto na microbiota de fontes de proteínas diferentes. Enquanto nas proteínas de origem animal a gente tem uma redução na produção de ácidos graxos de cadeia curta e o aumento da proliferação de bactérias patogênicas,
Quando a gente consome proteínas de origem vegetal, nós vemos ao contrário. Nós vemos o aumento da produção de bactérias gram-positivas e o aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vai ser utilizado como substrato energético para essas bactérias que chamamos carinhosamente de bactérias do bem. Não estou falando que todo mundo tem que virar vegetariano, pelo contrário, mas a minha grande dica é: abram os olhos para as proteínas vegetais. Talvez mesclar, eu mostrei no início da live de que 4 a 5 refeições ao dia, no mínimo, com a adequação de proteínas para a longevidade, é interessante. Será que essas 5 refeições precisam ser provenientes de proteína de origem animal? Será que não podemos fazer uma mescla e fazer esse balanço entre animal e vegetal e assim cuidar do nosso intestino? Olha só por que eu falo isso. Esse é um artigo de 2020. Ontem eu tive uma aula muito legal com o professor Bruno Zilber. Para quem não conhece, é um dos caras que mais tem a melhor didática para falar sobre microbiota, né, na saúde, na doença, no esporte, enfim. É um dos caras que eu sou grande fã e apresenta de uma forma super sensata essa questão de dieta, alimentação e todo o eixo microbiota e a ligação com o organismo como um todo. E ontem ele mostrou na aula dele este estudo, onde vocês podem observar que o consumo de proteínas, principalmente proteínas de origem animal, aumenta a produção de L-carnitina, porque as proteínas de origem animal têm L-carnitina em sua composição. E o aumento dessa produção de L-carnitina está associada ao aumento de um fator chamado timal, que hoje em dia vem sendo investigado amplamente como um grande causador de doenças cardiovasculares, mas também como causador de resistência à insulina e diversas outras alterações fisiológicas. Então, cuidado com o excesso de proteínas animais. E ontem, inclusive, a gente teve uma discussão muito legal sobre isso, sobre essa questão de L-carnitina. Também é muito visto, né, por praticantes de atividade física, pelos pacientes querendo suplementar L-carnitina para aumentar a oxidação de gordura, né? Então, cada vez mais tem sendo buscado isso daí. E aí eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Primeira, não funciona. A suplementação de L-carnitina não aumenta a oxidação de gordura. E a segunda coisa é que suplementação de L-carnitina na forma de suplemento, mesmo não sendo na forma de proteínas de origem animal, também aumenta o conteúdo de timal. E isso pode ser um fator agravante para o índice, para o aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, cuidado que muitas vezes o suplemento não é tão inofensivo assim como muitas pessoas falam. E aí, vamos falar do que funciona para a longevidade. E aí que eu separei, sem dúvida nenhuma, um dos suplementos que eu mais gosto em termos de efeitos terapêuticos. Inclusive foi o tema da primeira live com slides e por isso eu não vou me aprofundar tanto nela, que é a suplementação de creatina. Porque hoje nós temos evidência científica suficiente que demonstram a ação da creatina em tudo isso daí. No combate da sarcopenia, aumentando força e massa muscular, principalmente quando conciliada ao exercício físico. No combate à resistência à insulina, ao diabetes tipo 2, que aumenta a translocação de GLUT4 para a membrana e isso diminui a hemoglobina glicada, diminui a glicemia em jejum e melhora a resposta à ingestão de carboidrato. A suplementação de creatina agindo também como uma proteção cardiovascular, diminuindo valores de triglicérides e colesterol total e frações, e também com uma ação muito interessante no tecido cerebral, prevenindo e tratando doenças neurodegenerativas. E aí, qual a dose? Recomendo 3 a 5 gramas por dia, todos os dias, dias que treina, dias que não treina, independente do horário. 3 a 5 gramas por dia, você consegue chegar à sua saturação de creatina muscular em aproximadamente 25 dias e usufruir de todos esses benefícios terapêuticos, mas também benefícios ergogênicos. Suplementação de nitrato, olha só que legal, muito utilizado no esporte, principalmente o esporte endurance,
por ser vasodilatador, mas também existe estudos mostrando que a suplementação de nitrato está associado a alguns efeitos terapêuticos, principalmente quando a gente fala em efeitos cardiovasculares, por conta dessa vasodilatação do nitrato, né? Muitas vezes ele é obtido através do suco de beterraba, então promove aí melhora das funções mitocondriais, reduz a agregação plaquetária, melhora a saúde vascular, melhora a pressão sanguínea. Então o nitrato também vem sendo amplamente investigado. E aí, eu sempre gosto de destacar a nutrição como alimento. Existem alguns estudos que mostram que uma alimentação rica em nitrato está também associada a uma redução de doenças cardiovasculares. Então, nós não precisamos do suplemento propriamente dito. Se a gente conseguir obter uma variação de alimentos fontes de nitrato numa dieta, com certeza nós obteremos efeitos positivos disso, principalmente em prevenção de doenças cardiovasculares. Outro suplemento que eu gosto de destacar, mas com grande cautela, é o ácido sólico. Por que grande cautela? E por que eu gosto de destacar? Porque com certeza vocês irão ouvir muito do ácido sólico nos próximos anos, porque ele tem uma perspectiva muito interessante quando a gente fala não só de desempenho esportivo, mas também de efeitos terapêuticos. Então, essa é uma imagem retirada de um artigo recente, onde mostra que o ácido sólico presente na casca da maçã, então uma maçã com a casca, obviamente, a gente já obtém as quantidades diárias de ácido sólico. E isso já foi demonstrado efeito em diversos tecidos, tecido cerebral, tecido hepático, tecido pancreático, tecido muscular, tecido adiposo, tudo isso tem efeitos do ácido sólico. Mas por que eu coloco uma cautela nisso daí? Porque a maioria dos estudos são em modelos animais. E é justamente por isso que eu falo que nos próximos anos vocês vão ouvir muito falar do ácido sólico, porque ele tem uma perspectiva muito interessante dentro do cenário não só esportivo, mas também de saúde. Mas ainda não é possível extrapolar muito os seus resultados, porque são feitos em modelos animais. Mas óbvio, tem aquele ditado, né? Uma maçã por dia te mantém longe do médico por longos anos, né? E aí, uma maçã por dia, você obtém aí fonte suficiente de ácido sólico, e aí pode ter possíveis efeitos sobre isso. Entrando na parte final, para a gente bater um papo daqui a pouquinho, eu gostaria de destacar a importância do exercício físico, já que o tema é nutrição esportiva na longevidade. Quem me conhece sabe que eu gosto de tratar sempre dessa combinação, a nutrição adequada junto ao exercício físico. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar que é justamente isso: a nutrição adequada em conjunto ao exercício físico é a estratégia não farmacológica mais efetiva para o combate da maioria das doenças e para a maioria dos resultados que nós temos na prática clínica. E aí, olha só, esse estudo ele é muito legal porque ele mostra aqui os impactos do exercício físico e quais são as adaptações benéficas que isso traz ao organismo. E aí ele traz o exercício agudo, que é o atleta de final de semana, aquele cara que não faz nada, tem um comportamento sedentário durante a semana e no final de semana decide jogar um futebol de 2 horas. E aí toda segunda-feira ele está com rinite, está com alergia, está resfriado, porque a imunidade de fato abaixa. Porque numa situação aguda o exercício é uma situação estressora, mas quando isso se torna um hábito de vida, se torna crônico, um hábito de vida crônico, uma rotina na vida da pessoa, olha só as adaptações que isso traz para o organismo. Aumento da biogênese mitocondrial, o que vai aumentar a nossa capacidade antioxidante, melhora a sensibilidade à insulina e melhora a nossa saúde muscular. Se a gente voltar lá no início da live, onde eu mostrei aquela imagem com os principais causadores da sarcopenia, olha só como o exercício físico atua na maioria deles. E aí, eu trago isso daqui, que é um estudo publicado há 28 dias atrás, estudo extremamente recente, onde, lembram que eu comentei com vocês que o indivíduo idoso ele tem o aumento de fatores catabólicos, principalmente a mioestatina, que vai lá no nosso músculo e degrada nosso músculo? Olha só os resultados desse estudo recente, que 3 vezes na semana de musculação, exercício de força,
reduziu a miostatina na corrente sanguínea em indivíduos idosos com ou sem diabetes tipo 2, além de, consequentemente, melhorar a resistência à insulina e força muscular. Então é com esse estudo que eu reforço e bato na tecla a importância do exercício físico para longevidade saudável. E aí, o último slide é um slide reflexivo, que eu sempre também gosto de mostrar, e eu sempre faço a comparação com o Titanic. E aí eu faço uma analogia do Titanic com o cenário de saúde atual que nós temos, no qual quem relembrar do filme vai ver que o acidente aconteceu porque os pilotos, quem comandava o navio, eles viram o iceberg tarde demais e não teve tempo de contornar essa situação. E eu sempre gosto de trazer isso à tona e conciliar com a saúde, o cenário de saúde brasileiro. Por quê? O que acontece? Já comentei isso com vocês no decorrer dessa live. As pessoas esperam acontecer para vir buscar uma solução. As pessoas esperam chegar 60, 70 anos de idade, ter um quadro de sarcopenia estabelecido para vir buscar uma solução. Sendo que, olha só no gráfico abaixo, eu mostrei que a perda de massa muscular começa a partir dos 30 anos de idade. Então, existem duas maneiras de chegar na terceira idade. E é o que essa seta mostra no final desse gráfico, com o seu conteúdo de massa muscular. Uma redução acentuada ou uma redução brusca. Se você quer chegar com uma redução brusca e uma saúde muscular na terceira idade sua ou dos seus pacientes, comece agora a cuidar do seu processo de longevidade. O processo de longevidade saudável começa hoje e agora. É a partir do que nós fazemos hoje que vai definir como nós vamos chegar na nossa terceira idade, no nosso envelhecimento. É o que nós fazemos hoje que vai distinguir um indivíduo idoso de precisar de um andador ou estar num âmbito acamado do indivíduo idoso que tem a capacidade de ir na padaria comprar o pão, de ir na praça passear com seus netos. É o que fazemos hoje e é o que nós fazemos hoje tanto conosco quanto com os nossos pacientes. Então fica essa reflexão, como que nós queremos chegar e como que nós queremos que os nossos pacientes cheguem na terceira idade. Nutrição adequada é um processo crônico, não é agudo. Não é prescrever uma dieta hoje e fazer com que ele perca 2 quilos para o casamento que vai ser amanhã. Beleza, isso é importante momentaneamente, mas a saúde como um todo e a nutrição como um todo, a ciência da nutrição, ela é muito mais que isso. Ela é um processo crônico que deve acompanhar a saúde ao longo de uma vida inteira. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Deixo aqui meu muito obrigado, meus contatos para quem precisar de alguma coisa, de ficar alguma dúvida, se precisar de algum artigo científico. E aí, vamos bater um papo. Antes disso, deixei de presente para vocês quase todos os artigos que eu utilizei nessa live. Então só ir aqui no link na bio do Science Play quando terminar a live que vocês vão ter acesso aos artigos, a coletânea de artigos que envolvem esse tema, para quem gostou, para quem se interessa em estudar mais aprofundado disso daí. E aí eu deixo aí esse link gratuitamente para vocês, um presente para quem acompanha a live. E nos vemos quarta-feira que vem. E aí o que eu queria discutir com vocês eu trouxe aqui 4 temas para falarmos na próxima quarta-feira e queria deixar aberto aqui para a gente escolher junto. Vou abrir os comentários aqui e vou pedir para vocês votarem quais vocês querem para a próxima quarta-feira como tema da nossa live com slides. Então, os comentários aqui estão ativados. Se tiver também outra sugestão de tema que vocês queiram que eu traga aqui com essa apresentação de slides, podem mandar aqui nos comentários. E se ficou alguma dúvida também sobre hoje, podem mandar aqui nos comentários que a gente bate um papo legal nesses minutos que nós temos antes do Instagram finalizar a nossa live. Então, galera tá querendo muito impacto do álcool no rendimento esportivo, né? Então, beleza. O 2 também
tá em alta. Eu particularmente gosto muito desses efeitos terapêuticos dos suplementos esportivos, porque é uma visão que muitas vezes nós não temos, né? Uma visão que às vezes passa desapercebida, acreditar que suplemento é só para o esporte, embora ele seja o principal uso de suplementos, mas existe também uma outra utilidade que é os suplementos terapêuticos. Impacto da suplementação vegetariana no ganho de massa muscular. Boa, Bernardo, boa, vou anotar esse tema aqui. Isso aí, vou anotar porque é um tema que eu acho muito legal, muito relevante. Do mesmo jeito que longevidade tá em alta, indivíduos vegetarianos, a nutrição vegetariana tá muito em alta também. Então acho que, Letícia, obrigado, professora Letícia, aprendo muito com ela. A Lu também tá aí, Luciana, minha aluna, tá em todas também. Parabéns, Lu, pelo engajamento. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, ficou definido o impacto do álcool, tá meio empatado o impacto do álcool no rendimento esportivo e suplementos esportivos com âmbito terapêutico, né? Muito legal, eu posso fazer nas próximas 2 semanas isso daí. A gente pode combinar de fazer na próxima semana o impacto do álcool no rendimento esportivo e na semana seguinte os efeitos terapêuticos de suplementos esportivos. E aí a gente vai dando continuidade. Efeito placebo na nutrição esportiva também é uma coisa que eu quero muito falar com vocês. A gente pode colocar no cronograma porque está crescendo muito, sem dúvida nenhuma. Vão ouvir muito falar o efeito placebo como recurso ergogênico. Gente, é sensacional. Isso daí, eu publiquei recentemente um artigo sobre isso daí, do efeito do placebo aberto, que é falar para a pessoa que ela está recebendo placebo e ainda assim ela melhora o desempenho. Então o placebo está muito presente. Acho que vale também a gente colocar no cronograma de lives. Bom, deixa eu ver aqui a dúvida. É possível utilizar 3 a 5 gramas de creatina por tempo indeterminado ou não? Tem um tempo mínimo? O tempo mínimo é 25 dias. 25 dias com 3 a 5 gramas você vai atingir o ápice de creatina muscular. Só que eu aconselho, sempre levanto a bandeira de que toma todos os dias. Aí chegou o final de ano, dezembro, festa de final de ano, vai diminuir a intensidade de treinamento, não vai se preocupar muito com dieta, com alimentação, aí tira, porque também não vai ter treinamento. Mas enquanto ele estiver num período de ano fisicamente ativo, usa todos os dias 3 a 5 gramas, super seguro. Tem um estudo feito pelo Jack Sportman, que é um pesquisador da Bélgica, que acompanhou 5 gramas de creatina durante 8 anos e não viu nenhum efeito deletério da saúde. Então creatina é segura. Então meu aconselhamento é isso, é fazer por um período aí de 11 meses talvez no ano, parar e depois continuar fazendo por 11 meses. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Eu vou tirar aqui do slide, beleza? Porque aí fica melhor para ler as perguntas. Deixa eu só ver como eu faço isso. Pronto. Vamos lá. Vamos responder aqui as dúvidas que ficaram. Tema vegetariano, beleza? Eu vou falar. Obrigado pelos elogios. O nitrato tem alguma contraindicação? Cara, depende. Tem algumas pessoas que talvez sofrem com problemas, por exemplo, excesso de vasodilatação. Existem algumas pessoas, algumas doenças, né, que têm como efeito colateral essa vasodilatação. E aí não seria tão interessante o nitrato, porque um dos efeitos dele, o principal efeito dele, é essa vasodilatação maior. Creatina da retenção líquida, mais ou menos. O que é essa retenção? Nada mais é do que o aumento de água intramuscular. Por quê? Para a creatina ela ser absorvida pelo músculo, ela precisa de uma molécula de H2O. Então, ela absorve água intramuscular. Não é retenção de inchaço, não é ganho de gordura, muito menos massa muscular. É apenas água dentro da célula muscular. E isso é essencial para o funcionamento dela. Então existe sim um preconceito muito grande, às vezes é difícil colocar
convencer o nosso paciente que esse ganho de peso na balança com creatina é apenas água intramuscular, mas isso é essencial para o seu desempenho. E aí, ainda falando do nitrato, da pergunta, os benefícios são melhores do que as contraindicações, né? Então, o nitrato, sem dúvida nenhuma, é um dos suplementos que mais tem efeitos terapêuticos. Tem alguns estudos mostrando redução da pressão sanguínea e principalmente no exercício físico também, né? Porque aí acho que vale também até um tema de aula sobre nitrato, né? Para falar disso tudo, desde suplementos, desde alimentação ricas em nitratos, a gente fazer um estudo de caso, talvez, para trazer para a prática clínica. E também os efeitos tanto no exercício físico quanto na saúde. Acho que também é um tema muito legal isso daí. Deixa eu ver aqui. Fizeram algumas perguntas aqui na caixinha enquanto tava tendo a live, né? Eu acordei agora aos 61 anos, uma pena, mas tô fazendo o que posso. Isso aí, nunca é tarde, nunca é tarde. Pode ficar tranquila que foca no que tem pela frente, esquece o que passou. Pensar positivo que com certeza você terá aí muitos resultados positivos disso daí. Tem o pessoal pedindo para deixar salvo aqui nas caixinhas de perguntas, elogiando, beleza. Quem tem muitas varizes pode utilizar o nitrato? Pode sim, não tem nenhuma evidência que relaciona essa vasodilatação proveniente do nitrato com aumento de varizes. Então, isso não tem associação. Então, não tem impacto nenhum com aumento do risco de varizes. Eu também sou grande fã do nitrato, eu acho que vale a pena a gente discutir uma live sobre isso daí. Tem saído muita coisa legal, inclusive eu tô preparando aí para semana que vem pro meu Instagram aqui uns conteúdos legais de nitrato, alguns infográficos sobre nitrato, porque tem saído muita coisa boa. Recentemente eu postei lá no meu Instagram para quem quiser entender um pouco mais sobre a ação do exercício físico como uma ação terapêutica, né? Principalmente pelas miocinas. Eu discuti isso na última live, mas também tem um IGTV no meu Instagram falando disso daí, da contração muscular secretando citocinas pró-inflamatórias. Então, quem tem lá também um IGTV, e se tiver alguma dúvida pode comentar que eu respondo lá se precisar de algum estudo, enfim. Bom, eu tenho mais poucos segundos aqui que o Instagram tá me notificando. Gostaria de agradecer vocês. Eu vou salvar aqui, vou tentar ver como eu faço para salvar essa live. Não sei se pelo IGTV, mas eu vou tentar subir ela. No canal do Science Play lá no YouTube. Inclusive ela tem lá no canal do Science Play no YouTube as outras lives anteriores. Meu Instagram é @pedroperim, então lá tem alguns conteúdos legais também. Olha, o tema massa muscular e vegetarianismo foi bem falado aqui também. Vou colocar no cronograma sim, pra gente discutir um pouquinho sobre isso. Beleza, pessoal? Então é isso, vão lá no link do Science Play que tem artigos que eu separei para vocês. Nos vemos quarta-feira que vem, toda quarta, 8h15 da noite, beleza? E encontro marcado com vocês, espero que vocês tenham gostado. Então, boa noite para vocês, bom finzinho de quarta-feira, bom resto de semana e muito obrigado. Tchau, tchau.